O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Salmo 33, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o Salmo nos aponta para uma reflexão no seguinte aspecto. Podemos nos perguntar inicialmente, então será que Deus, ele não liberta as demais pessoas de todas as angústias? Vejamos bem, aqui aponta para justo, porque justo não é apenas aquele que pratica a justiça. No contexto espiritual bíblico, justo é aquele que também reconhece que a sua vida deve estar ajustada à vontade de Deus. E quando nós estamos ajustados à vontade de Deus, vejamos que isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, que nós vamos deixar de ter as emoções e todos os processos mentais de pensamentos que nós temos. O que está dizendo aqui, que quanto mais nós nos colocamos próximos de Deus, nós vamos aumentando a possibilidade de nos libertarmos de certas angústias. Agora, se nós dependermos unicamente, tão somente da nossa vontade, da nossa capacidade, nós sabemos que nós somos seres frágeis e limitados a superar certas coisas. Então, ser justo é aproximar-se de Deus, por mais que estejamos com o coração quebrantado, por mais que estejamos em pecado. E isso aqui é importante. Estamos em pecado, temos as nossas quedas, mas nós queremos nos aproximar, acreditando na misericórdia de Deus, para que de fato possamos nos converter verdadeiramente e não mais cair em tentação. Então, ser justo aqui é se aproximar. E uma das formas profundas e belíssimas que nós temos de aproximar-se de Deus é mediante a oração. A oração muitas vezes vem de forma espontânea e que bom que vem de forma espontânea, que vem brotando do sentimento profundo da necessidade de mudança. E a oração, ela caminha junto com o quê? Com a meditação da palavra de Deus. Vejamos bem a bênção que nós temos em nossas vidas. Meditar sobre a palavra de Deus também é uma forma de oração, porque quando nós meditamos e nos alimentamos da palavra de Deus, nós buscamos uma resposta naquela palavra, da mesma forma que muitas vezes nós buscamos uma resposta em uma oração, e a palavra de Deus vai trabalhando em nosso ser, em nosso consciente. O que muitas vezes estraga todo esse processo é que nós queremos uma resposta espontânea, instantânea, mas a vida em si não é dessa forma. E na primeira leitura de hoje, em Isaías, no capítulo 55, do versículo 10 ao 11, que contém mensagem de esperança e restauração para o povo de Israel durante o exílio babilônico. E nesse capítulo, Deus convida seu povo a se voltar para Ele, garantindo abundância espiritual e renovação. Vejamos que Deus aqui não está fazendo uma troca. Se você voltar-se para mim, então você vai ter abundância espiritual e renovação. Ele está dizendo que, ao voltar-se para Deus, a consequência e única consequência é viver em abundância espiritual. Isso é um chamado à conversão, é um chamado de aproximar-se de Deus, um chamado a ajustar-se a Deus. E com isso, a confiança no próprio Deus. E o interessante é que no versículo 10 está exatamente assim: porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar, para dar semente ao semeador e o pão para comer. Aqui temos a palavra de Deus como a imagem natural para explicar um princípio espiritual. A água, chuva e neve vêm dos céus e cumpre um propósito antes de retornar ao ciclo natural. Ela irriga a terra, tornando-a fértil
para que produza frutos. Mas vejamos bem pelo próprio aspecto natural das coisas. A chuva, ela não surge do acaso, por mais que venha uma chuva súbita, mas ela não surge do acaso, assim como a própria neve. E da mesma forma, a oração e a palavra de Deus não vão acontecer por acaso em nossas vidas se nós não estivermos envolvidos em um processo, em uma comunhão espiritual. Então a palavra, ela se faz em nossas vidas assim como a oração, e após a palavra e a própria oração nós já não somos os mesmos. Pode ser que aquilo que nós pedimos, aquilo que nós ficamos ali exaustivamente pensando, não tenha mudado ainda. Mas assim como uma chuva ou como qualquer processo natural não surge do acaso, as coisas não vão mudar em nossas vidas do acaso. Milagre não é acaso, e nesse sentido nós devemos persistir na oração e na reflexão da palavra. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 6, os versículos 7 ao 15, naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o pensais. Então vejamos, Deus já nos conhece por completo. Ele sabe realmente o que é bom para nós. Coloca aqui um paralelo rápido sobre essas palavras de Jesus. Muitos protestantes, não estou dizendo todos, argumentam que esse trecho leva à repetição de orações como a Ave Maria e o Pai Nosso. E o terço seria uma prática condenada por Jesus, pois envolveria uma vã repetição similar dos pagãos. Eles afirmam que a oração deve ser espontânea, vinda do coração, e não uma recitação mecânica de palavras decoradas. Vejamos bem, a oração do Pai Nosso, assim como uma oração da Ave Maria, não são mecânicas, elas nos levam a meditar sobre o mistério, nos levam a meditar sobre uma realidade. E nesse sentido, Jesus não condena a repetição. Vejamos que o próprio Jesus repetiu orações, como em Mateus 26, versículo 44, quando orou no Getsemane, dizendo 3 vezes a mesma súplica ao Pai. O terço é uma meditação e não uma repetição mecânica. Se algumas pessoas se sentem assim, é porque precisam refletir sobre a própria oração do terço. Ou a oração em si. Porque muitas vezes as pessoas dizem que a oração espontânea, que é a oração correta, mas ela tende a seguir um caminho mecanicista em que sentido? Ela começa rezando de um jeito, aí ela tem uma parte na metade, ela acha que atingindo com um fim, Deus vai ouvir de forma diferente. Não, não, não. E também, na própria Bíblia, nós temos repetitivas orações. O Salmo 136 repete a frase, porque sua misericórdia é eterna 26 vezes. Não é só uma questão textual, mas leva a uma dimensão de meditação. O que nós temos que olhar aqui por de fato é a nossa relação com a própria oração, a importância, o quanto a oração vai nos nutrir, a própria oração também vai nos ajudar a aproximar-se de Deus para que sejamos libertos de certas tendências de pensamentos e preocupações. De certo modo, a repetição ela vai expulsando aquilo que está dentro de nós. Não é algo fácil, mas é possível. E nesse sentido, Jesus aqui aponta para a oração mais perfeita, que é a oração do Pai Nosso. E se as pessoas simplesmente rezarem, porque está escrito na Bíblia, ela corre o risco de se tornar mecanicista. Mas isso de fato for refletido e a intenção do coração, assim como da consciência, verdadeiramente estando na busca pelo Pai e pelo pão que é do céu, certamente seremos transformados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.